Escolhido, estes são os 7 sinais físicos de que Deus está falando com vocês. Você já parou para notar que em meio ao caos do dia a dia, existem sinais sutis que parecem querer chamar sua atenção? Se você sente que algo maior está acontecendo na sua vida, que há um propósito invisível guiando seus passos, saiba que isso não é coincidência. Os escolhidos experimentam uma comunicação especial com Deus que se manifesta de formas inesperadas. Reconhecer esses sinais pode transformar sua caminhada e fortalecer sua fé. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu reconheço o sinal. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. 1. Despertares noturnos, o chamado na madrugada. Você já reparou como certos despertares durante a madrugada parecem diferentes? Acordar de repente por volta das 3 ou 4 da manhã, sem barulho, sem pesadelo, sem nenhuma explicação lógica, pode parecer algo comum, mas para quem tem sensibilidade espiritual, isso pode ser um sinal importante. Quando tudo ao redor está em silêncio e o mundo lá fora ainda dorme, esse é justamente o momento em que o coração se torna mais receptivo e o ruído da mente começa a ceder espaço para a voz do Espírito. Deus costuma escolher esses momentos de calma para se revelar. Não é coincidência se isso tem acontecido com frequência. Talvez você pense que é só uma insônia passageira, mas e se for o contrário? E se for um chamado direto do céu, esperando sua resposta? Na Bíblia, há um episódio emblemático que mostra como esse tipo de situação pode ser, na verdade, uma convocação divina. O jovem Samuel estava deitado durante a noite, quando escutou uma voz chamando o seu nome. Ele pensou que fosse o sacerdote Eli, mas depois de ser chamado 3 vezes, Eli percebeu o que estava acontecendo e disse a ele: "Se alguém te chamar novamente, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Aquela madrugada mudou o rumo da vida de Samuel. Ele passou de aprendiz a profeta, porque soube escutar. Jesus também valorizava as primeiras horas do dia para se conectar com o Pai. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ele não fazia isso por hábito ou religiosidade, mas porque sabia que, nesses momentos, a alma escuta com mais clareza. Por isso, se você tem sido acordado durante essas horas, não volte a dormir imediatamente. Antes, feche os olhos com consciência, pergunte com sinceridade: Senhor, o que o Senhor deseja que eu perceba? Talvez não venha uma resposta audível, mas o simples ato de estar disponível já demonstra que você está atento. Esses chamados silenciosos da madrugada não são um peso, são um presente. Uma chance rara de ter um momento reservado, só entre você e Deus. Use esse tempo para conversar, agradecer, pedir direcionamento ou apenas ouvir. Às vezes, as maiores respostas não vêm em palavras, mas em sensações, certezas e paz interior. Quem foi separado por Deus para viver algo maior, precisa aprender a identificar quando o céu se manifesta de maneira sutil. E poucas situações são tão carregadas de significado quanto esses despertares fora de hora. Eles podem ser o início de algo novo. Preste atenção. Talvez você esteja sendo chamado agora. 2. Inquietação espiritual. Quando a alma grita sem palavras. Você já tentou explicar uma angústia que ninguém entende? Uma ansiedade que surge do nada, sem motivo aparente, sem causa visível? Não é dor física, não é problema emocional, é algo mais profundo. É como se sua alma estivesse tentando te dizer algo que sua mente ainda não compreende. Essa sensação estranha, esse incômodo interno, é um dos sinais mais claros de que há um chamado de Deus pulsando dentro de você. O coração do escolhido não consegue se calar quando está fora do lugar onde deveria estar. Mesmo que tudo à sua volta esteja aparentemente certo, por dentro algo grita. Esse tipo de perturbação não é coincidência, é propósito. É o céu tentando atrair você de volta ao plano original. Quando uma pessoa é separada desde o ventre, seu espírito sempre vai reagir quando ela tenta caminhar fora do trajeto desenhado por Deus. Pode ser que você esteja tentando ignorar essa inquietação, ocupar sua mente com outras coisas, seguir a rotina normalmente, mas por dentro a agitação continua. Isso não é um defeito seu, é o Espírito Santo querendo atenção.
Lembre-se de Jonas, ele era profeta, separado, escolhido, mas decidiu ir para outra direção, fugir da missão. E o que aconteceu? Uma tempestade caiu sobre o mar, o navio balançou, o medo tomou conta, a paz foi embora. Tudo aquilo só aconteceu porque ele estava fora do plano de Deus. Às vezes, as maiores agitações da nossa vida não são castigos, são lembretes, são formas que o Senhor usa para dizer: ei, volte, eu ainda tenho algo para fazer através de você. Essa sensação de alma apertada é um convite para a oração. Não fuja dela, não tente abafar. Silencie tudo ao redor e escute o que Deus está querendo dizer no seu íntimo. Talvez Ele esteja te chamando para um novo tempo. Talvez você tenha se distanciado sem perceber, mas Ele continua ali, esperando que você se volte de coração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz que você tanto procura não está em mudanças externas, está no alinhamento com o céu. Escolhido, quando a alma começa a se agitar, não é o fim, é o início de uma restauração, o começo de um realinhamento espiritual. Não ignore esse sinal. Deus ainda quer te conduzir de volta para o lugar onde o seu espírito encontrará descanso. E esse lugar é na presença dele. 3. Mensagens repetidas. O céu está insistindo com você. Você ouve uma frase em uma pregação e no mesmo dia alguém diz aquilo de novo, sem saber da primeira. No dia seguinte, essa mesma palavra aparece num vídeo, numa música, numa conversa aleatória. Acaso, não quando se trata dos escolhidos, quando algo começa a se repetir assim, de forma insistente. É porque o céu está tentando te alcançar. Deus fala muitas vezes, de muitos jeitos, mas quando a alma está distraída ou resistente, Ele usa a repetição como instrumento de revelação. Com os escolhidos, Deus é persistente. Ele sabe que há momentos em que o coração está ferido demais para ouvir, ocupado demais para perceber, ou desacreditado demais para crer. Por isso, Ele repete até que o Espírito desperte, até que o chamado seja reconhecido. Veja o que aconteceu com o faraó do Egito. 2 sonhos, com a mesma mensagem. José, interpretando, disse: quanto ao sonho ter sido repetido 2 vezes ao faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Está em Gênesis capítulo 41, versículo 32. Repetição, no mundo espiritual, é sinal de urgência. Escolhido, não ignore as mensagens que se repetem diante de você. Deus está falando. Ele pode usar um versículo que aparece várias vezes, um tema que surge em todas as orações, um sinal que cruza seu caminho por dias. Pode ser algo que você sente no espírito sempre que ouve determinada palavra. Isso não é aleatório. É como se o céu estivesse batendo na porta da sua alma, com insistência, até que você abra. Pare um momento e reflita o que tem se repetido na sua vida nos últimos dias. O que Deus está tentando confirmar? A quem você tem escutado com mais frequência? O que sua alma sente quando essa mensagem surge? Escolhidos não recebem revelações em vão. Cada palavra tem um propósito. Cada sinal tem um destino. Seja sensível. Abra o espírito. Pergunte a Deus em oração: o que o Senhor quer que eu entenda com isso? Ele responde aos que perguntam com sinceridade. Ele esclarece aos que estão prontos para ouvir. E quando você compreender o que o céu está tentando revelar, tudo ao seu redor começará a se alinhar. A repetição é um grito suave do divino. E quem foi escolhido sente isso diferente, porque não é apenas uma palavra, é um chamado, é direção, é Deus dizendo: eu ainda tenho algo grande para fazer através de você. E quero que você entenda isso agora. 4. Cansaço sem motivo. Quando o corpo fala o que a alma cala, você acorda já sem forças, como se tivesse passado a noite lutando com algo invisível. Sente um peso no corpo, uma exaustão que não se justifica pelo que viveu no dia anterior. Não é físico, não é emocional, é espiritual. O corpo do escolhido sente quando a alma está sobrecarregada. Há guerras sendo travadas por dentro que nem sempre você entende, mas seu corpo responde. Esse cansaço sem motivo aparente é muitas vezes um alerta, um sinal silencioso de que sua alma está desconectada da fonte, que está tentando caminhar por forças próprias, quando na verdade precisa se render. O Espírito de Deus sussurra ao coração cansado: volte para mim, eu sou o seu descanso. E ele repete esse chamado:
até que você pare tudo e escute. Lembre-se do que Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Quando o céu está chamando e você não escuta, o corpo começa a gritar, a dor física, o desânimo, a fadiga sem explicação, tudo isso pode ser um reflexo da distância espiritual. E com os escolhidos, isso é ainda mais intenso, porque você não nasceu para viver desconectado da presença. A sua energia vem do alto, a sua força não está no corpo, está na alma abastecida por Deus. Então, se o cansaço tem falado mais alto, escute com o Espírito. Talvez seja o momento de parar de lutar sozinho, de deixar o controle, de entrar no quarto, fechar a porta e simplesmente estar com Deus. Às vezes, não é sono que você precisa, é rendição. Não é repouso do mundo, é mergulho na presença. Escolhido, ouça o que seu corpo está tentando te mostrar. Deus pode estar dizendo: filho, você não precisa carregar tudo sozinho. Eu estou aqui. Volte para os meus braços e descanse. E quando você fizer isso, perceberá que o peso que carregava não era seu, era a ausência dele. 5. Portas que se fecham ou se abrem de forma inesperada. Você planejou, se preparou, fez tudo certo. E mesmo assim, aquela oportunidade sumiu. A ligação não veio. O emprego escapou. O relacionamento terminou. E você ficou ali, tentando entender por quê? Mas o escolhido aprende algo cedo ou tarde. Quando Deus fecha uma porta, é proteção. Quando Ele abre, é direção. Nem sempre a lógica humana alcança os caminhos celestiais. Uma porta que se fecha pode parecer fracasso, mas na verdade é desvio de rota para algo maior. E quando uma porta se abre do nada, sem esforço, sem previsão, não se espante. É o céu dizendo: é por aqui. Com os escolhidos, Deus age com precisão milimétrica. Nada é coincidência. Tudo é propósito. Lembre-se da promessa escrita em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que isso quer dizer? Que sua função não é entender tudo, mas confiar. A porta fechada não é rejeição, é redirecionamento. Deus viu o que você não viu. Ele sabe onde aquele caminho terminaria. E o que hoje dói, amanhã será alívio. Já a porta que se abre sem explicação pode ser o cumprimento de algo que você orou anos atrás e até esqueceu. O céu não esquece. Como José, que viu as portas se fecharem várias vezes, vendido, preso, esquecido, mas no tempo certo, viu-se diante da porta do palácio. Como Paulo e Silas, que viram as portas da prisão se abrirem depois da adoração. O que parecia fim era, na verdade, o início de um novo capítulo. Se portas estão se movendo na sua vida, abrindo ou fechando, não entre em pânico. Entre em oração. Pergunte a Deus: o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? E Ele vai responder. Porque com os escolhidos, Ele nunca age em silêncio absoluto. Confie, porque se Deus fechou, é proteção. Se Deus abriu, é missão. E se nenhuma porta se move, é porque Ele está te preparando para um lugar que ainda não está pronto, ou talvez preparando você para Ele. 6. Encontros sobrenaturais. Quando o céu interrompe a rotina, você estava vivendo mais um dia comum. E então, algo inexplicável aconteceu. Uma conversa inesperada. Uma música que começou a tocar no exato momento em que você precisava daquela mensagem. Alguém que nunca te viu antes, mas fala com uma precisão que toca seu espírito. Essas experiências não são coincidência, são visitas divinas. O escolhido vive entre dois mundos. Ele pisa na terra, mas carrega o céu por dentro. E por isso, o natural e o sobrenatural se cruzam em sua caminhada. Às vezes, de forma sutil, outras, de forma intensa, mas sempre com um propósito: despertar, alinhar, confirmar. Como Moisés, que estava cuidando das ovelhas quando viu uma sarça em chamas que não se consumia. Aquilo interrompeu sua rotina, mudou seu destino. Como Paulo, que caiu do cavalo ao ouvir a voz de Cristo no caminho para Damasco, um momento que virou sua vida de cabeça para baixo. Com os escolhidos, Deus age assim. Ele invade, transforma e marca. Se você já viveu algo que não sabe explicar com palavras, mas que deixou sua alma inquieta ou em paz profunda,
Guarde isso. É sinal. Se uma pessoa cruzou seu caminho e disse algo que parecia uma resposta direta às suas orações, não ignore. O céu usa instrumentos humanos para entregar mensagens divinas. Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Essa lembrança repentina, essa intuição forte, essa certeza que nasce do nada, é o Espírito Santo em ação. Quando o sobrenatural tocar sua rotina, não fuja, não duvide, pare tudo. Fique atento. Às vezes a resposta que você tanto pediu está justamente nessa interferência divina. Porque com o escolhido, Deus não marca reuniões, Ele surpreende. E toda vez que isso acontecer, lembre-se, Ele está ali. Não para causar espanto, mas para revelar direção. Não para te assustar, mas para te lembrar que você nunca está só. 7. Emoções à flor da pele. Quando Deus usa o sentir para comunicar. Há momentos em que as palavras não explicam, mas as lágrimas falam. Você está quieto e de repente sente um aperto no peito, uma emoção que vem como onda, um choro que escapa sem aviso. Não há razão aparente, mas sua alma sente e sente profundamente. Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. O escolhido carrega uma antena interna, sintonizada com as frequências do céu. Deus não fala só com palavras, Ele fala com peso, com toque, com lágrima, com presença. E aqueles que têm o chamado sentem antes de entender. Às vezes, uma simples melodia é capaz de desmontar tudo por dentro. Um versículo, lido 1000 vezes, de repente explode com nova revelação. Uma pregação toca uma ferida que você nem sabia que estava aberta. Neemias chorou quando soube da destruição dos muros de Jerusalém. Não era só tristeza, era o Espírito Santo despertando nele a missão. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. E nesse choro, revelou ao mundo que o coração de Deus sente a dor do homem. Emoções intensas nem sempre são um desequilíbrio, muitas vezes são mensagens. Você pode estar em meio a uma multidão e ainda assim sentir como se Deus estivesse falando só com você. Isso não é ilusão, isso é chamado. Há quem fuja dos sentimentos, mas o escolhido precisa aprender a ouvi-los, porque por trás da lágrima, da alegria súbita, da angústia que visita sem razão, pode haver uma convocação divina. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando você não sabe o que está sentindo, o Espírito está traduzindo isso diante de Deus. Quando as emoções vierem com força, não se assuste, respire, ore, pergunte, Senhor, o que queres me mostrar? Porque o choro do escolhido não é apenas alívio, é canal de revelação. E quem sente fundo, ouve alto. Tem coisas que não se explicam com lógica, mas com lágrima. Se você sente é porque está ouvindo, e se está ouvindo, é porque foi chamado. Esses sinais são convites para despertar e se alinhar com o propósito divino. Quando você aprender a identificá-los, vai perceber que Deus está mais presente do que imagina, guiando cada detalhe da sua história. Confie nesse chamado, responda com fé e permita que sua vida seja transformada pela presença do Altíssimo. Afinal, ser escolhido é viver conectado ao que há de mais sagrado. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.